capítulo 10 de João é o que a gente está vindo escutando do quarto domingo, né? Do quarto domingo da Páscoa, quando Jesus se coloca como o bom pastor, né? Ele fala, eu sou o bom pastor. Quando eu pensei sobre isso, eu quero colocar 3 pontos aqui que ele falou. Porque a gente precisa, quando escuta a palavra de Deus, é preciso que eu me coloque diante dela e pergunte, o que significa para mim escutar, eu sou o bom pastor? Isso tem algum impacto na sua vida ou é indiferente? Senão isso não nos transforma. Porque escutar o que Jesus fala, eu sou o bom pastor. E se você ler o Salmo 23, se você ler o Salmo 139, vai falar, ele me conhece. Eu sou o bom pastor e nada, por isso nada me faltará. Isso é um salto de confiança absurdo. Então isso não pode ser uma frase que eu falo, mas que não tem impacto na minha vida, compreendem? Tudo que eu desejo quando eu venho aqui trazer essas reflexões para vocês é para que vocês vivam a Bíblia, a palavra de Deus, diante da verdade, diante de um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver isto. No meio de um tormento, no meio de uma dificuldade, a hora que a vida bate, a hora que parece que está tudo indo ao contrário, você fala, o Senhor é o meu pastor. E por isso nada vai me faltar. Você não tem nada para segurar. É isso. Nada. O Senhor é meu pastor. Nessas conhece a história do frei, do padre que tomava conta de um orfanato. E aí a cozinheira chegou perto dele e falou, padre, não tem feijão para os meninos. Ele falou, vamos rezar. E a resposta dela foi, e desde quando rezar põe comida na mesa? Sorte que ele não escutou ela, né? Então ele foi para o Santíssimo e falou com Jesus, não tem feijão. Passou alguns minutos, toca o sino à porta do lugar onde eles estavam, lá do orfanato, e falou, eu sou um agricultor. Eu não sei bem se vocês estão precisando, mas o Senhor falou comigo que vocês precisavam de uma coisa. E eu não sei se eu estou certo, se eu entendi direito, mas eu trouxe uns sacos de feijão. É assim, ele escuta. Então, experimentar, quando eu falo isso para vocês, experimentar essa frase, o Senhor é o meu pastor. E nada pode me faltar. Dar esse salto de confiança absurdo, de abandono. Isso é se abandonar. Em quem? Nele. Não estou me abandonando no nada. Não estou me abandonando naquilo que eu não conheço. Estou me jogando nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador. Aí ele fala, eu vim para que tenham a vida. E a vida em abundância. Está no versículo 10. E às vezes a gente não compreende muito bem porque a gente confunde vida com subsistência. E a gente acha que vida é correr por dinheiro, para comer, para vestir, para pagar as contas. Não é essa vida que ele está falando. É a vida em maiúsculo. Deus nos convidou para a vida. E a gente não tem dimensão. A gente coloca Deus dentro do nosso ateliê pequenininho, como se ele tivesse que entrar ali. A vida. Imagina quando a gente não tem essa dimensão, a gente não acredita nisso, né? Que antes da gente ser criado, a gente foi sonhado por ele. A gente foi desejado por ele para viver eternamente. Isso é uma coisa louca. Então a construção da nossa vida, a vida nossa é uma profissão de fé na esperança. Porque Jesus, quando ele fala em Mateus 6, 24 a 34, ele fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ele fala assim, olhai as aves do céu. Ah, mas eu estou de olho aberto.
olha, abre os olhos e veja. Veja aquilo que não está sendo visto ainda. Fico lembrando de Padre Pio. Padre Pio sobe, né, num lugar e fala com uma das filhas espirituais dele. Você está vendo aqui o hospital? Ela falou, só tinha mato. Mar. Que hospital? O hospital você não está vendo? Não, olha o hospital aqui imenso que nós vamos construir. Ele via. Pergunta se o hospital não está lá, maravilhoso. Mas você não está vendo? Olha aqui. Mas será que nós não estamos conseguindo ver além? Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido, a gente fala, agora eu posso descansar. Em quê? A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala, a minha vida vai ser assim. A minha vida vai ter que ser assim. Ontem me perguntaram assim, doutora Filó, qual que é a técnica para ter menina? Eu falei, nunca soube disso, não. Reza, né? Fala com Jesus, eu tenho um desejo de ser pai de menina. Fala com ele, se ele estiver de acordo. Manda. Qual que é a técnica? Então, a gente fica querendo soluções e segurar, achar que a gente tem o controle 360 graus, isso é ilusão. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem. Então, quando ele fala, eu chamo vocês para a vida, abra os olhos e aprenda a viver a mística dos olhos abertos, para você ver Deus que chega em todo momento através dos sentidos. Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E nós vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo. Às vezes é pelo meu ouvir. Às vezes é pelo meu tato. Às vezes é pelo cheiro de Deus. Às vezes é pelo paladar. Às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem. É agora que Ele me procura. É agora que a vida acontece. Porque eu só tenho agora. E isso é maravilhoso. O que Deus falou para Abraão? Lembra? Falou, Abraão, olha para o céu e conte as estrelas. Se você for capaz. Então lembra disso. Nós somos da descendência de Abraão. Nós fomos feitos para olhar para o céu e não para ficar olhando para o cadastro do sapato. Deus não nos quer olhando para baixo. Levanta a cabeça. Nós temos um Pai. Fomos feitos para coisas tão maiores. E às vezes a gente quer reduzir Deus a tão pouquinho. A vida é isso. É esse abandono. Confia que nós temos algo para além. Para muito além daquela porta. A nossa vida vai muito além da morte. Como diz Jesus, eu espero que vocês pensem com alegria na morte. Porque quando vocês abrirem a porta, eu vou estar do outro lado. Faz Jesus aqui, não tem ninguém com alegria pensando nessa história do Senhor, não. E fala, morrer assim é como tirar o sapato. Ontem eu cheguei em casa tão cansada, era 11h10 da noite, morta. Aí quando eu tirei o sapato, falei, nó, é isso que deve ser morrer, que delícia. Tirei o sapato. Ai, que alegria num salto, desde que o dia amanheceu. Eu falei, nó, Jesus, bem que você fez essa comparação. Faltou você colocar que era um sapato de salto. Espetacular, adorei. Que delícia, que sensação boa que foi tirar o sapato. Ele fala, é como tirar o sapato. Morrer é simples assim, é como tirar o sapato. E ele fala com a Gabriela, você já percebeu que você não nasceu? Ela falou, como não? Não nasceu para mim. Quando você chegar lá, será o dia do seu nascimento. Ai, como que a gente não conversa essas coisas lindas de Deus, né? A gente morre de medo de falar nesse assunto, né? Mas é maravilhoso que Deus tem, então nós vivemos hoje já na certeza daquilo que está marcado para nós no futuro. E isso transforma o nosso presente. E aí a nossa vida passa a ser um abandono. E aí eu me entrego nele com a vida que é entregue, a vida que eu não seguro. Essa é a vida verdadeira porque ela multiplica. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Não é assim? Eu vou só aprender a amar se ele me ensinar, eu vou amando. Como é que eu aprendo a amar? Amando.
É linda essa entrega, esse abandono, que a gente vai estar com ele a cada momento e se lembrar a cada dia, né? A cada dia, quando a gente acorda de manhã, que não tem nada doendo, tá tudo bacana, não estamos internados. Ninguém que a gente ama está internado, a gente fala de pé. Para vos servir? Aí Jesus fala isso, eu já não sei mais para quem, porque eu leio demais, não dou notícia, não guardo tudo que eu leio. E ele fala, já imaginou que honra é poder falar à sua disposição para me servir? Vocês já pensaram o que significa estar a meu serviço? Falei, pensando bem, é um escândalo, né, Jesus? Estou por sua conta. Isso é um escândalo. Então lembrem dessas coisas de manhã. Entregue a vida de vocês para que a vida valha. Não reduza a vida somente na conta bancária. Não reduza só nos que vocês vão ter. Mas reduza, chame a vida de vocês e coloque a vida para o que ela foi chamada a ser. Lembre que não fomos feitos para consumir, mas para consumar. E o mundo nos quer nos colocar para consumir o dia inteiro. Vide celular, que os meninos só querem consumir. Pensem nessas coisas, né? E aí Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Verdade ou mentira? João Batista diz assim, no meio de vós está aquele que vós não... Qual que é o resto da frase? Nós vamos começar a ler a Bíblia de novo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Verdade ou mentira? Jesus é um estranho. Nós não o conhecemos. A gente, quando ama alguém, você sabe o barulho do carro dele. Não é? Concordando comigo? Você sente o cheiro e fala, passou por aqui. Não é assim? Você sabe tudo que o outro gosta. Tudo que ele come. Você olha uma roupa e fala assim, isso vai agradar. Não é assim? Tudo que você vê, você pensa nele. Nós pensamos em Jesus quantas vezes no dia? Melhor nem comentar. Não vai agora ele, não é? A gente olha uma coisa e fala assim, nós tem a cara dele. Não, Jesus adora isso. Não. A gente não o conhece. Por que eu não escuto a voz dele? Lembra de Samuel? Hoje eu estou por conta de lembrar a Bíblia, né, gente? Lembra de Samuel com Eli? Não, ninguém lembra. Samuel é do Antigo Testamento, foi um grande profeta. E ele era uma criança ainda, um adolescente. E ele dormia no templo com Eli. E aí ele escuta, Samuel, Samuel. Ele vai correndo a Eli e fala, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não te chamei não, volta para dormir. Voltou o Samuel. Aí Jesus chamou, Deus Pai chamou de novo. Samuel, Samuel. Sai ele correndo. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou, não chamei não. Pode voltar. Aí na terceira vez ele falou, gente, é o Senhor. Está chamando esse menino. E como ele não conhecia, ele não respondia. Aí Eli falou com ele assim, quando você escutar de novo, te chamando, Samuel, Samuel, responda, fala, Senhor, que teu servo te escuta. Ai, que trem maravilhoso. Por que a gente não escuta? Porque tem uma pedagogia. Porque tem que ter um treinamento. A gente está na geração que tudo é mágico e rápido, não é? O povo me liga e fala assim, ô Filó, qual que é a oração boa para conseguir tal coisa? Ó, igual mágica. Não é assim que funciona com Deus. As coisas não são assim. Como é que funciona? Fala, dobra o joelho, reza o terço, espetacular. Não tem uma arma mais poderosa que essa. Mas para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, eu tenho que aprender a pedagogia do silêncio. Fala, mas eu fiquei ali no Santíssimo caladinha. Calou a boca, mas não calou a cabeça e nem o coração. Fala mentira? Você só está de corpo. Aí a cabeça está voando, aí de repente você lembra, não, estou aqui rezando. Aí uma forma de começar é falar assim com o Senhor. Jesus, ó, desculpa, só o corpo que está presente. Busca a alma, meu filho, ela está voando. Põe a alma no lugar. Vamos aprender, ver se reza 2 minutos. E é um aprender a silenciar. Senhor, me ajuda a silenciar. Porque a cabeça tem que ir fervendo, arrumando um monte de solução para aquilo que eu te dei. A gente entrega as coisas para Deus e vai entregando a solução junto. Então, não precisa nem de vincar, porque está perdendo tempo. Né? Aí o coração está agitado.
Falo, não rezei, continuo cansado, continuo agitado. Eu falo, não rezou para a pessoa? Certo, rezou para você mesma. Quando a gente vem cá e conversa com ele, você entrega tudo. Sai leve, pode até voar. Mas isso é uma graça que a gente tem que começar a pedir a ele. Fala, Jesus, esse ouvido precisa te ouvir. Eu quero te ouvir. E se vocês olharem bacana para o ouvido um do outro, a nossa orelha, aqui dentro, ela tem a forma como se tivesse um feto intraútero. Começa a observar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto pode gerar em mim vida ou morte. Depende do que eu escuto. Isso é espetacular. Então, se eu escuto a palavra de Deus, igual nós estamos ouvindo, isso pode gerar dentro de vocês vida. E um desejo de viver isso que nós estamos conversando. Mas dependendo do que eu escuto, a palavra pode ser bendita ou maldita. E pode fechar meu coração, pode trazer uma tristeza. Quantas crianças, quantos adolescentes desenvolveram anorexia por um comentário mal feito? Tinha uma menina no consultório de 10 anos, uma bonequinha, mas ela ainda estava na fase dos 10, onde ela tinha um peso um pouco acima, mas ela já era uma menina, uma moça, apesar de ter 10 anos. E eu acho que ela tinha uma paixão secreta pelo galã da sala. Sempre tem um galã na sala, né? Sempre ordinário, né? Mas sempre tem um galã. E elas estavam numa turminha sentada no recreio, no intervalo, e ele passou, apontou o dedo e falou: "Nó, você tá uma baleia." Pode imaginar, essa menina secou, que nem menstruar mais, ela menstruava. Ela secou, que a vida foi embora. Trazer a vida de novo foi uma luta. Foi uma luta. Então, o que ela ouviu, destruiu nela tudo que ela acreditava. Podia ser só aquela paixão platônica e nunca ter nada, né? Que eu falo, as meninas falam: "Tia Filó, mas os coleguinhas são muito feios." Fala, presta atenção que é tudo frango ainda desossado. Anota o nome que vai virar galo e vai ficar um espetáculo. Anota o que interessa, que esse negócio vai ser transformado. Mas aquilo que escuta pode me promover ou pode me destruir. Isso é muito sério. É o que a gente fala com o filho. Você é um incapaz. O que ele vai ser? Incapaz. Se eu falo com o outro, não, você é demais. Você dará conta. O que ele vai fazer? Vai dar conta. Então é preciso que a gente preste atenção naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É lindo. Nós temos 3 órgãos semelhantes: o ouvido, o rim e o pé. O dia que você vê uma pessoa que a orelha começa abaixo dessa linha do olho, pode procurar o rim dela que tem problema. É espetacular, gente. Existe toda a leitura teológica do corpo, né? É maravilhoso, né? Deus não fez nada à toa nem por acaso, né, gente? Não é igual para todo mundo medir a orelha, né, gente? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então, é espetacular ver como é que Deus não fez nada por acaso. E o rim escuta a mensagem que o sangue traz. Se a gente estiver triste, com medo, apavorado, não querendo mais a vida, o rim é o órgão do medo, ele faz pedra, aí faz cálculo renal. O medo é tanto que paralisa. É espetacular, gente. Estudar o corpo é espetacular, porque nada foi feito à toa. Tudo tem uma razão belíssima que Deus fez. Mas Ele nos conhece, nós é que não nos conhecemos e nem conhecemos a Ele. Mas para poder conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo para Ele. Eu preciso sentar diante dEle todo dia. Eu preciso conhecê-lo pela palavra. Eu preciso escutar o que Ele falou. Eu preciso fazer com que essa palavra entre no meu ouvido e gere vida em mim e me transforme. Senão a Bíblia não serve para nada. Eu tenho que ouvir, cada vez que o sacerdote for ler a palavra de Deus, vocês vão ouvir. Na hora que ele começar a falar, proclamação do Evangelho, chama o Espírito Santo e fala com ele: abra meu ouvido, abra o ouvido do meu coração e faça com que eu entenda essa palavra e que ela gere em mim vida, porque eu quero vivê-la. Eu quero ser transformada por essa palavra. É assim, não tem mágica, tem investimento, ok?
Então é preciso pedir a Jesus: Senhor, eu não te conheço. Eu não consigo te ouvir, por isso que eu tomo tanta decisão errada. Porque eu não paro, eu acho que sou dona de tudo, que sei as coisas. Pois eu digo para vocês que o menor detalhe a gente pergunta para ele. Então a gente vai fazer a opção errada, porque a gente não conhece nada e tudo nos engana. A vida nos engana, as aparências nos enganam. Mas Deus não, Deus vê o coração. Então tudo a gente fala com ele, fala: eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo? O Senhor, quando me gerou, quis isso? Assim. A vida fica tão mais leve. Tão mais leve. Santa Faustina conta que um dia, quando ela foi entrar na capela, a hora que ela entrou, de repente tudo ficou tão leve, que ela falou: uai, mas tá tudo tão leve, o que tá diferente na capela? E que ela escutou Jesus falando assim no ouvido dela. Pode imaginar, gente? Eu ia morrer, né? Falando assim: reze assim, Faustina. Ensina ela a rezar o texto da misericórdia. Presta atenção. Ele dita aquilo para ela e ela vai repetindo aquilo que ele fala. Isso é uma coisa de louco. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Então aquilo que está pesado na nossa vida nos transforma, tem que ser transformado por ele. E quando eu penso que ele nos conhece, Deus é tão gentil, Jesus é tão doce, que para cada um de nós, ele sabe como que ele nos chama. Porque ele conhece cada um de nós do jeito que nós somos. Ele não nos chama de uma forma igual, porque nós não somos iguais. Para cada um ele fez de um jeito. Por que ele chama cada um de um jeito? Porque para cada um ele quer fazer uma aliança de amor eterno, mas para cada um vai chegar de um jeito. Olha como que nos respeita. Para e pensa em quantos lugares o Senhor foi atrás de você. Quantas vezes ele largou as 99 e viu que você tinha fugido e foi atrás de você. Em quantos descaminhos ele te pegou. Quantas vezes ele não permitiu que você morresse. Quantas vezes ele salvou a sua vida. Quantas vezes a sua opção ia te levar para a morte, ele foi lá e falou: você é minha, você custou o meu sangue. Em quantos caminhos ele foi atrás de nós. Quantas vezes o Senhor assentou do seu lado e te esperou ter força para andar. Quantas vezes ele esperou você chorar e enxugou suas lágrimas. E você não viu. Quantas vezes. E quantas vezes ele continua insistindo com você. E quantas vezes ele tem batido na porta do seu coração e falado: abre. Quantas vezes o Senhor nos buscou e continua nos buscando. Então uma das maiores alegrias da minha vida que eu falo com ele é: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Aquilo que Santo Agostinho fala: tarde te amei, beleza. Tarde te amei. O Senhor estava em mim, eu não estava no Senhor. Mas o Senhor venceu a minha surdez. O Senhor venceu a minha surdez. Então a gente com Deus tem um monólogo de surdo, né? Ele fala, eu não escuto, ele fala, é por isso mesmo. Precisa quebrar isso, falar: Senhor, eu sou a sua ovelha. Eu quero te conhecer. Eu quero ser sua. Eu quero viver a vida que o Senhor sonhou. Eu quero viver a vida maiúscula, essa vida em abundância. Eu não quero te reduzir nesses sonhos meus tão pequenos. Eu quero, de verdade, ter esse salto de confiança e entender: o Senhor é o meu pastor. E aqui, como em Ezequiel 34, risca isso, que isso é belíssimo. Ele fala: sou eu que vou buscar cada um e vou dar repouso. Às vezes, quantos de nós estamos exaustos, cansados, batendo na mesma tecla, insistindo em coisas que não estão nos levando a lugar nenhum. E ele fala: eu vou buscar aquela que estiver perdida. Eu vou reconduzir a que estiver desgarrada. E vou restaurar a que estiver abatida. Não existe um Deus como esse. E ele nos restaura quantas vezes? Quantas vezes a gente chega aqui destruída, sai completamente transformado. Quem fez isso? O amor dele.
porque nos ama, faz a gente de novo. Fala, tadinha, tá acabada hoje. Vou dar um jeito nela. Vou soprar nela de novo. Vou devolver a vida a ela, vou falar com ela, vem cá descansar em mim, porque meu fardo é suave. Vem cá. Vem cá que eu te restauro. Tá preocupada com o quê? Cansando por quê? Entrega pra mim seu problema, eu tenho a solução. Por que você tá preocupada com isso? Não preocupe. Eu tenho a solução. Isso é escandaloso, um Deus desse é escandaloso. Então quando eu perguntei pra vocês, né? E ele fala que aquela que estiver gorda e vigorosa, que ele vai guardá-la. Ele fala, guardá-la-ei. Ele carrega aquela imagem dele carregando a humanidade, representada por uma ovelha nas costas, é o que ele veio fazer. Ele veio aqui para nos buscar para a casa do Pai. Imagina que coisa maravilhosa, veio buscar cada um. Não tem um mais importante do que o outro, cada um de nós é loucamente amado por ele. E aí quando eu falo com vocês isso, quando eu perguntei, o Senhor, eu sou o bom pastor. E isso tem que fazer a gente tremer. Saber que eu caminho diante de um Deus que é vivo. Então, como eu gostaria que vocês, diante dessa frase, abrissem os olhos para perceber que nós estamos diante de Deus. Não precisa vê-lo, o importante é que ele nos veja. Como eu gostaria que vocês sentissem o cheiro dele do lado de vocês. Como vocês pudessem degustar da presença dele. Como vocês pudessem se enamorar da presença dele. E falar, ele é o meu pastor, então descansem nele. Aquele que é cristão não podemos viver atordoado, desorientado, com medo de tudo, pois nós temos o pastor que nos guarda. Ele fala, ninguém pode tirar vocês da minha mão. Ó, que escândalo. São descanso. Ninguém te tira da minha mão. Então o que pode nos amedrontar? Nada. Nós temos o Senhor. Então o cristão é aquele que tem que ter coragem. Nós não podemos ficar, nós temos que ter coragem de quando Deus, sabe quando o barco está agarrado, lá atracado, na beira lá do cais? Nós temos que ter a audácia de falar com o Senhor, solta o barco. O mar é Deus, né? Solta o barco e deixa eu navegar. Não me deixa presa nas coisas. Igual a semente que a gente, que para poder frutificar tem que ter alguém com a mão, com a semente que joga ela longe. Mas nós não podemos, como Jesus diz na palavra, eu plantei, todo dia eu vou lá, tiro para ver se está brotando, eu não vou matá-la. Nós temos que ter paciência nessa relação com o Senhor. Mas todo dia eu falo, Jesus, eu sou sua. O Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Até a forma que for melhor para o Senhor. Entrega. Fala, vem Senhor, vem cuidar de mim. Vem colocar minha vida no trilho. Se eu sair do lugar, me coloque ali. Porque eu quero viver essa intimidade, eu quero ser sua ovelha. De preferência carregado no colo. De preferência. Que o Senhor me carregue, me guarde. Então eu posso descansar. Porque eu posso repousar, porque eu estou diante de quem vela pela minha vida, pelo meu sono. Isso é escandaloso. Tem gente que não dorme porque tem medo da noite. Nós precisamos aprender a descansar nele e falar, eu vou dormir porque aquele que toma conta de mim, que me ama, não dorme. Ele vela pelo meu sono. Então eu espero que o bom pastor, cada vez que vocês escutarem isso, que isso faça vocês tremer no coração. E eu quero terminar com uma oração de Santo Ambrósio. Esses santos de Deus realmente foram escandalosos, né? E Santo Ambrósio faz uma oração belíssima, que eu quero terminar com ela. E ele reza assim: venha então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida. Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretias pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem um mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudantes, sem intermediários,
pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem, contudo, com amor e atitude de clemência. Vem assim, Senhor, o bom pastor, para converter-nos e renovar-nos. Amém. Que assim seja. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, né? Ele tinha lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando: você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso lá quando Jesus saía das águas do batismo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma, é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala: já sei, né? Deus me ama de forma incondicional, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Isso é ilusão. Deus nos ama. Fala: mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim. E um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele: já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou: como? Não nasceu, Gabriele, você ainda não veio para cá. Ainda não nasceu para mim. Então a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então eu preciso escutar, repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E falar: além do mais, Ele me ama. Então existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. Falando: mas Ele me ama? Ama. Incondicionalmente? Sim. Eternamente? Sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala: eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências. Então, não, já falar que Deus me ama, mas o que significa isso para você?
O que significa de verdade? Ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você. Que você está gravado na palma da mão dele. Que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupada. Ele sabe. E nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus, por 2 vezes ele falou: se és o Filho de Deus, hein? Essa tentação é para nós também. O mundo fala para você: mas se você é o Filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não é? Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar: mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esqueceu, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala: as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado e fala: esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da nossa vontade, fala: mas eu quero acreditar, muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Fala: ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado, todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai, a certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Eu sou filha, sou filho amado. Então, se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço, porque obediência está relacionado com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece: o que foi, mãe, que está gritando? Eu chamei 10 vezes. Somos nós assim. Então, o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta. A gente não para e fala: o que muda para mim? Ser filha de Deus. Ser filho de Deus. O que muda? Tudo. Muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga. A gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega. A gente perdeu a noção daquilo que somos. Então a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo. Amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não? Um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é. E nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor.
Não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida. De não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo. Porque eu não acredito que eu sou amada. Porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção. Naquele desenho, meu malvado favorito, quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala, eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Isso tem que estar no coração de vocês. Porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama e não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele. Nada. Não tem uma situação que te separe dele. Nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, da gente sair daqui levitando. Então, qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Oh, ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama. E que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa. E que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Ah, pouca gente respondeu. Pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando a opção errada, não viemos aqui, ó. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim, ô fulano, reza para dar certo? Ó. Que reza para dar certo? Primeiro joelha. Primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala, eu estou querendo fazer isso, você está de acordo? Pergunta, por que eu posso perguntar? Porque Ele me ama. Então, é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada, ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então, como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala, eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa.
Como é difícil para nós entender isso, tomar posse disso e falar, me ajuda, que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias, vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro, e ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, deixa ele fazer de você o barro. Ele pega esse barro e fala, vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor. Faça, refaça, recria, e a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem. Relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Porque às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso, e começar a viver desse amor, e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro. Eu vou dar conta de cuidar do outro. Eu vou dar conta de olhar para o outro e falar, ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro, sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne. Nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim. Então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai. E dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para me dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava, deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, que nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala, nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então, que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode. Não pode comungar desse amor, não tem jeito. Então, quando Jesus fala isso, na verdade, Ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, Ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que Ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir, depois disso, amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso, que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim, vai lá buscar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade, já teve 5, que não foram seu, e esse também não é seu. Mas é dele que você bebe da fonte. É dele que você está tentando ser amada. É dele que você está buscando alguma coisa. Então, por isso Jesus fala com ela, dá-me de beber. É escandaloso. Nosso Jesus é escandaloso. É uma coisa extraordinária. Na verdade, Ele tem fome e sede de nós, da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar, minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado, o infinito que Ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram. Você está me frustrando, mas não faça muita expectativa não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só Ele. Só Ele dá o tudo, só Ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. É por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo,
Somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua acudir os pobres. Ela fala, senhora, ficar um tempo em adoração. Sem Deus somos pobres demais para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar, minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, ué. Eu tenho que amar a Deus e a meu irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês. Né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor, me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência. E isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro. Ele cuida de mim. Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar, oi, estou aqui. Oi, você estava preocupado com isso? Eu já resolvi para você. Experimenta, é verdade, eu estou falando mentira? Eu estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então, quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar, cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, que eu já fui traída. Cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada. Cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas para que eu possa conseguir me sentir amada para amar. Porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala, essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus, é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama apesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala, tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim, tá aí, tudo bem? Você fala, não, tá não. A pessoa fala, então Deus te ajude que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Estou não. A gente passa longe do outro e tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... Não, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar. Porque a boca só fala que o coração está cheio. Compreendem? Então, quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros. Então, a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele. Senhor, me ajuda. Tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real. É para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso. E a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não. Porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia.
Ele é uma coisa extraordinária. Porque ele fala assim, eu te verter, você está preocupada com o quê, querida? Fala que eu sou besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo, o senhor toma conta para mim? Vou colocar lá no seu Sagrado Coração. Tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, pessoa amada. É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca, nunca, pode escrever isso que eu estou falando para vocês, nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala, Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Como é que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes? Porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dele, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar, o quê? Está doido, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você. O seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembra disso? Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha. E fala com o único que te ama. O único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala, você pode falar com ele, nossa, eu vou ficar insuportável, eu vim falando isso com ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia. Vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela, que ela cutuque Jesus e aponte um por um e fala, agora, nos conceda a graça de não só saber que somos amados, mas sentir esse amor incondicional, para que sabendo desse amor, a gente seja capaz de revelar o amor de Deus no mundo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque a coisa de Deus tem que ser real, as pessoas têm que olhar e falar, como Ele se ama, e que ela, que viveu isso, que cuidou de tantos, que continue cuidando de nós, que eu sei que ela luta pela nossa salvação, que ela conceda para nós essa graça, essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita